Boa noite a todos que estão assistindo. Agradeço mais uma vez a Marinês pelo convite para a gente poder conversar um pouquinho, para a gente poder refletir sobre as palavras, sobre a mensagem do Cristo. Então, para iniciar, eu quero ler a leitura, a mensagem do livro Gotas de Esperança, que diz assim: nos cumprimentos responda, vou bem. Não fale, vou mais ou menos, ou vou levando a vida. Muito menos, vou mal. São expressões negativas, indicam que você está insatisfeito com a vida. Diga, vou bem, estou com saúde ou estou feliz. Mostre-se em paz. Assim você inicia uma conversação construtiva. A sua disposição predispõe quem ouve a ser positivo, impede o negativo, faz nascer soluções verdadeiras, cria harmonia, marca um bom início, sinal de final feliz. Mostrar alegria e paz é garantir um diálogo sadio. Então, essa mensagem, ela não podia ser mais de encontro com a minha proposta de agora. Então, a proposta que eu tenho para a noite de hoje é a gente poder fazer uma reflexão sobre dor e sofrimento. Então, assim, será o que a doutrina vem nos dizer sobre dor e sofrimento? Será que há diferença entre a dor e o sofrimento? Se sim, qual é essa diferença? E como a doutrina espírita, qual é o olhar, qual é o ponto de vista da doutrina espírita sobre a dor e sobre o sofrimento? Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre a dor e o sofrimento. Então a gente pensa, será que sentir dor é bom ou ruim, né? Nossa, eu estou passando por um momento de dificuldade, alguma aflição que bateu à minha porta. Será que isso é bom ou isso é ruim? Então, o que a espiritualidade, né, o que os espíritos nos dizem? Que a dor sempre vai ser benéfica, ou seja, a dor ela sempre vai ser boa, ela vai nos trazer uma das formas de a gente poder nos modificar, nos elevar. E a dor, ela vem para quê? Para que a gente possa resgatar os nossos débitos do passado, para que a gente possa responder pelos nossos equívocos. Então, a dor sempre vai ser boa, a dor sempre vai ser benéfica, mas o que a gente precisa entender? Que é do ponto de vista espiritual e não material. Então, às vezes, eu tenho que passar por uma doença muito grave, um reverso financeiro, alguém me magoa muito, aos nossos olhos de espíritos aqui encarnados no mundo material, isso é muito sofrimento, isso é muito difícil. Mas do ponto de vista espiritual, nós estamos resgatando, nós estamos evoluindo, nós estamos nos melhorando. Então, sempre a dor, a gente tem que ter esse olhar do ponto de vista espiritual. Então, a dor sempre é boa. Então, o que é a dor? A dor é um sintoma, é uma luz piscando, um sinal de alerta, um aviso que algo não está bem e precisa ser mudado, precisa ser modificado. Então, a dor, ela é, ela é uma oportunidade que a misericórdia divina nos dá para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa se modificar, para que a gente possa progredir no nosso caminho espiritual. Então, é para que a gente possa repensar as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas emoções diante da vida, né? Qual é a minha conduta diante das experiências que a vida me traz, né? Então, como eu lido com essas dificuldades, com esses reversos que a vida nos traz, né? Então, a dor, ela vem para que a gente repense tudo isso. Como está sendo a nossa conduta diante disso? E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos diz: trata dos problemas das aflições, mostrando a justiça. Fala-nos das causas atuais e anteriores às aflições, do suicídio, do bem e do mal sofrer, da perda de pessoas amadas, dos tormentos voluntários.
Aprendemos que Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento e ao ressarcimento das faltas cometidas. Então, às vezes a gente vê a dor como sendo uma punição, como sendo um castigo divino, mas na verdade a dor é um processo, ele é um método pedagógico que Deus usa para nós. Então, ali ele vem mostrar da sua justiça e do seu amor. Então, as dores, as aflições, os momentos de dificuldade que batem à nossa porta, eles podem ser atuais, lá no Evangelho diz, né, que eles podem ser causas atuais dessa existência mesmo. Eu lesei alguém, eu traí, eu de alguma forma fui avarento, eu, né, matei alguém e eu, nessa existência mesmo, vou receber de volta aquilo que eu fiz. Ou elas podem ser de causas anteriores. O que quer dizer causas anteriores? Das nossas vidas passadas. Porque a gente entende que as encarnações, elas são codependentes. O que isso quer dizer? Que o que eu fiz numa existência, se eu não respondi nela, eu vou responder nessa. Os meus equívocos, as minhas más ações. Se eu não respondi e não vou responder nessa vida, eu vou levar para uma próxima. Então, elas estão interligadas. Então, o Espiritismo ele vem nos esclarecer que todas as nossas dores, todas as nossas aflições, todas as nossas dificuldades, elas estão afeitos à lei de ação e reação, ou seja, elas estão ligadas, elas estão direcionadas pela lei de causa e efeito. Né? É como a gente diz, eu não posso querer colher girassol e plantar rosas. Se eu plantar rosas, eu vou colher rosas. Então, se a minha vida toda eu estou semeando discórdia, inveja, maledicência, a minha colheita vai ser essa. Então, nós somos resultados das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas intenções. E quando a gente faz essa reflexão, né, esse movimento de olhar para dentro e avalia qual é a minha conduta diante das coisas que me acontecem, o que eu estou sentindo, qual é a minha emoção, a gente começa a entender o porquê de muitas vezes a nossa vida está um caos ou a nossa vida está num caminho leve, feliz, dentro daquilo que nos é permitido. Então, a dor, ela pode ser física ou moral. Quando enfrentada pelo indivíduo, né, com coragem e resignação, torna-se fator de aperfeiçoamento espiritual. Então, a dor, ela vai nos aperfeiçoar, ela vai fazer com que a gente evolua, né, que a gente se transforme, que a gente se modifique, né? Capaz de conduzir ao crescimento. Por quê? Porque eu vou ressignificando a minha vida, eu vou ressignificando a minha conduta, os meus valores, né? Então, a dor, ela nos transforma. Então, nós não estamos na Terra para sofrer, nós estamos na Terra para evoluir, para nos transformar, para nos melhorar. Então, a dor, ela tem uma função única. E quando a gente entende isso, é maravilhoso, ó. Então, qual é a função da dor? É fazer aquilo que nós negamos a produzir pelo amor. Então, vem as lições pelo amor, pelo amor, pelo amor. Eu não aprendi, chega a dor. E o que a gente precisa entender? Que a dor não é o primeiro, não é o segundo, não é o 20º recurso que Deus usa para a nossa transformação. Eu sempre digo isso e eu já devo ter falado aqui em alguma palestra que eu fiz, que a dor sempre vai ser o último recurso que Deus usa para a nossa transformação. Só que quando a dor chega, ela só vai embora quando a nossa transformação acontece. E então a gente tem que. O bom seria a gente aprender pelo amor, pelos bons exemplos, só que muitas vezes a gente não consegue. Então, e o sofrimento? Então, a dor, ela vem para nos transformar, é aquele irmão, é aquele espírito que tira as melhores lições, que ressignifica, né? Que
que muda a sua conduta, que por mais dor que está sentindo se transforma, sai da dificuldade muito melhor do que quando entrou nela. E o sofrimento? Então, o que os espíritos dizem? O sofrimento ele pode ser físico ou moral também. É uma sensação desagradável e penosa. O termo se aplica a sentimentos de tristeza, de raiva, de mágoa, de aflição, de pesar, de vitimismo, que podem repercutir de maneira mais ou menos intensa sobre a pessoa, causando-lhe mal-estar. Então, o que eu faço com o que me acontece? Eu vivo reclamando, eu me acho uma pessoa que foi injustiçada, que Deus não me ouviu, que Deus me abandonou, que eu fui uma vítima. Aí fica todo aquele vale de lágrimas, né? A pessoa toda hora reclamando e sempre no mesmo ciclo vicioso, reclama, se vitimiza e tudo continua igual, né? E quais são as causas do nosso sofrimento? Isso a gente precisa entender. Quais são as causas do meu, né, dos nossos sofrimentos? O desamor, a rebeldia, o orgulho diante da vida, né? É necessário a aceitação do que a vida traz para nós, porque quando a gente não aceita as experiências que a vida nos traz, a gente sofre, a gente reclama, a gente cai numa depressão, a gente é aquela pessoa que é triste, às vezes que é muito aparenta, que é muito reclamona. Então, quando eu aceito, né, e eu entendo o significado e o sentido da dor, que ela vem para mim me melhorar, que ela é um recurso pedagógico que Deus usa, eu consigo evoluir, eu consigo, sabe aquele degrauzinho a mais, né? Eu consigo subir aquele degrauzinho a mais na minha caminhada evolutiva. Então, a diferença, então, qual será que é a diferença? Né? Quando eu tenho um problema, uma situação, né, que eu vou viver a dor ou o sofrimento, a diferença é o nosso livre-arbítrio. Deus ele é tão maravilhoso que ele nos deu, né, o livre-arbítrio para que nós possamos fazer as nossas escolhas. Então, quando a dor vem e eu não me vitimizo, né, eu procuro evoluir, eu procuro me transformar, né? A dor ela vai me tornar mais forte, ela vai me modificar. Eu faço da minha maior dor a minha maior força. Então eu opto, é uma escolha que eu faço. E o sofrimento, então aquela pessoa, aquele espírito, né, que está toda hora reclamando, é a sofredora constante, que quando tu conversa com ela, ela não tem uma palavra edificante para transmitir, né? Ela não consegue olhar para os lados. A minha dor é mais forte, a minha dor é a mais difícil, o meu problema que eu estou passando, né? O dos outros não importa. E ela esquece de olhar para os lados e entender que cada um carrega uma cruz, né? Cada um tem uma cruz para carregar. Então, que quando a dor bater a nossa porta, a gente tire as melhores lições, a gente aprenda as maiores, os maiores significados que ela tem para nós, porque quando a gente aprendeu a lição, a dor vai embora. E enquanto a gente não aprende, enquanto a gente fica ali no sofrimento, se vitimizando, a dor fica ali. Porque, como eu disse, ela é o último recurso que Deus usa para a nossa transformação. Mas quando ela bate na nossa porta e ela entra, ela só sai dali quando a gente se transforma. Então, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Então, a doutrina espírita nunca disse que não ia doer, que a gente não ia chorar. Mas quando eu entendo isso, quando eu tenho esse olhar, eu não vou me vitimizar. Então, eu vou tirar o melhor aprendizado que eu posso, né? Então, a dor, o Espiritismo vai nos dizer que quando a gente entende a diferença da dor e do sofrimento, o que, que acontece? Isso vai nos livrar do desespero, que aquilo que nos chega é justo, que aquilo que bate à nossa porta é necessário para que a gente se transforme, para que a gente se modifique. Então, a dor sempre vai nos levar aonde nós precisamos ir. E é através dela que a gente vai se transformar. Então, as dores, elas aperfeiçoam o nosso caráter e lapidam o nosso espírito. O que, que quer dizer isso? É como quando eu vou tirar um diamante lá, né,
ou lá no garimpo, o garimpeiro vai lá e ele colhe lá, ele acha um diamante, ele está sujo, ele tem toda uma crosta ao redor dele. Para que a sua real essência apareça, eles lavam, eles martelam, eles passam ele no fogo, para tirando todas essas camadas, para que a sua essência, né, para que o diamante floresça, para que ele brilhe. E Deus faz exatamente isso com nós, com as nossas dores. Ele vai nos martelando, a gente vai passando pelas dificuldades para que a nossa essência, né, divina apareça. Por isso que a gente diz que ninguém é especial. Todos nós somos essenciais para os propósitos que viemos aqui, né, enquanto encarnados. E a dor, ela tem um, um método que é muito bom e que a doutrina espírita sempre fala. A dor, ela nos leva ao caminho do autoconhecimento, né? É esse movimento de olhar para dentro de nós de uma forma muito imparcial, muito verdadeira, muito consciente e entender como eu estou lidando com o que me acontece, né? Será que eu estou me comportando como uma vítima, me achando injustiçada, abandonada por Deus ou não? O problema está aí. Se ele chegou para mim é porque tem um propósito maior, tem uma finalidade que de repente aos meus olhos eu ainda não entendo, mas eu vou confiar em Deus, né? Qual é a minha reação diante, né, dessas dificuldades? Eu estou agindo de uma forma tranquila, equilibrada, serena, confiante, eu estou reagindo impulsivamente, né, agressivamente. Então, a dor, ela vai fazer com que a gente repense as nossas ações, a nossa conduta diante das dificuldades, diante das experiências que a vida nos traz. Então, nós precisamos desconstruir essa ideia de castigo divino, né? A dor, ela não é punitiva. A dor, ela é esse processo pedagógico para a evolução do nosso espírito. Porque nós temos um corpo, mas nós somos um espírito. Estamos aqui para nos melhorar, para que quando a gente sair dessa nossa encarnação, a gente saia melhor do que quando a gente aqui nela chegou. Então, a dor é a oportunidade de aprendizado, de crescimento. Devemos encará-la como uma oportunidade de melhorar e não como um ato de punição divina. Então, é o que eu acabei de falar. A dor, ela não é punitiva. Deus não pune. Deus, a lei de Deus é a lei de amor. E através desse amor, da sua misericórdia, que Ele nos oportuniza, Ele nos permite a gente reparar os nossos equívocos do passado. Então, nós precisamos entender o real sentido da dor, né? Por que ela se faz presente nas nossas vidas, né? No planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. Porque nós, sim, somos espíritos altamente endividados, o nosso passado ainda fala mais alto, temos muitos resgates a serem feitos, né? Então, entender do amor de Deus, da sua justiça, da sua misericórdia, né? Então, quando as dores vierem, quando as aflições baterem a nossa porta, nós devemos nos questionar, né? No que isso me pede crescimento, né? Onde eu tenho que melhorar? Aonde eu posso me modificar, né? Qual caminho essa dificuldade ela quer me mostrar? E nunca esquecendo que nós temos o frio do tamanho do nosso cobertor, né? É uma frase, ela é meio que uma metáfora, mas ela é muito verdadeira. Se o meu frio é leve, eu vou ter um cobertorzinho leve. Se o meu frio é forte, eu vou ter um cobertor mais pesado. Então, se a minha dor é leve, eu vou ter toda a maturidade espiritual para passar por ela. Então, nós não passamos por aquilo que nós não estamos preparados, né? Porque sempre lembrando que a lei de Deus, que é nosso Pai, é a lei de amor. Então, o Leon Denis diz, ó, a dor corrige, educa, aperfeiçoa, exalta, redime e glorifica o sentimento humano a cada vibração que lhe extrai através do sofrimento. Então, a dor e a aflição, ela sempre tem uma finalidade na nossa vida, sempre tem um propósito para a gente passar por essas dificuldades, né? Então, a gente sempre vai receber aquilo que a gente necessita. O André Luiz sempre fala, e eu sempre digo também, que às vezes alguém diz, cada um passa por aquilo que precisa. Não. Se a gente passasse por aquilo que a gente precisasse,
o planeta Terra seria um vale de lágrimas infinitamente maior, porque nós não daríamos conta de responder a todos os nossos equívocos. Por isso que nós sempre vamos passar por aquilo que a gente necessita, que a gente tenha maturidade. Para quê? Para a gente se corrigir, para a gente se reeducar, para a gente se aperfeiçoar, para a gente se lapidar num espírito melhor, resgatando os nossos equívocos e os nossos débitos do passado. Por quê? Porque nós somos a construção de nós mesmos. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas omissões ou pelas minhas ações que eu faço. Nossos maiores sofrimentos são reflexos. Então, o que nos causa os maiores sofrimentos? As nossas decisões, aquilo que a gente faz, ou as nossas omissões, aquilo que a gente se omite. Ah, vi, mas não vou fazer, não vou me envolver, vou fazer de conta que não é comigo, né? Das nossas atitudes egoístas, do orgulho, da vaidade, do nosso ego, que ainda domina o nosso íntimo. E nós temos o nosso ego ainda muito forte, né? As nossas ações, a nossa conduta ainda é para satisfazer o nosso ego, né? Tá? Se eu estou feliz, está tudo certo. Se é para mim, se é comigo, está tudo bem. Sempre lembrando que lá no mundo espiritual não existe o pronome meu, né? O meu carro, a minha casa, o meu trabalho. Lá é o todo, né? É o nosso trabalho, é as nossas ações, né? O bem geral de todos. Então, os nossos maiores males são aqueles que o homem cria para si mesmo pelos seus próprios vícios. Então, se eu já sei que nós somos, né, então se a gente já viu que nós somos a construção de nós mesmos, nós somos responsáveis por aquilo que está na nossa vida, né? Então, se eu estou passando por muitas dificuldades, é porque em algum momento de alguma existência da minha vida eu criei isso para mim. A minha sementeira não foi legal, mas quando eu tenho essa consciência, eu posso, a partir de agora, fazer boas escolhas para lá na frente a minha colheita ser mais leve, mais tranquila, mais feliz. Então, não há trabalho que não tenha sua recompensa. Então, tudo aquilo que eu me esforço, tudo aquilo que eu me dedico para fazer, sempre vai ter a sua recompensa. Deus vê do nosso esforço, da nossa intenção de querer ajudar. Está lá no Evangelho, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, que nós tenhamos essa fidelidade a Deus, né? Dos dos seus propósitos para nós aqui na Terra. Se Ele fez nós passar por determinada situação, é para o nosso melhor, sempre do ponto de vista espiritual. E que se hoje a dor me assalta, que eu faça o melhor que eu puder, deixando de lado o egoísmo, o orgulho e pratique a caridade. Olhar para o lado, ver tantas pessoas passam por tantas, né, dificuldades, às vezes, né, quando eu cuido da dor do outro, Deus cuida da minha dor, né? Então, olhamos para o lado, não sejamos aquela pessoa que fica só no ego, no egoísmo, só para mim, comigo, né? Vamos tirar essa venda e começar a olhar as dificuldades dos outros e fazer a nossa parte, né? Com amor, lembrando que sempre vai ter alguém mais necessitado do que eu. E finalmente, após fazer a minha parte, eu mesma em lágrimas agarro-me com todas as forças à minha fé, lembrando que o Pai maior não desampara ninguém nunca. Nós sempre somos amparados por Deus em todos os momentos. Deus está ao nosso lado. Deus às vezes nos carrega no colo e nós nem percebemos. Então façamos a nossa parte de nos melhorar, enxergar a dor do nosso irmão, né? Que a gente possa desenvolver essas virtudes da empatia, da benevolência, da gentileza, olhando para o nosso próximo, que Deus com certeza está nos amparando. Então, na hora da dor, tudo sempre dá certo, porque tudo provém de Deus. Deus sabe e permite o que é necessário para os seus filhos. É como um pai, ele vai dizer sim quando é melhor para o seu filho e vai dizer não quando não é bom para ele. Ter resignação e paciência, aceitar a vida. É isso que a lição está pedindo. Então, ser resignados, né? Confiar nesse Deus, nesse Pai que nos ama, que não existe acaso, né?
E nós pedimos por essas dificuldades lá na nossa programação reencarnatória. Você faz todo um planejamento, né, dentro daquilo que nós já temos a maturidade para vencer. Então, não podemos julgar o tamanho da dor de ninguém, não nos cabe julgar a dor de ninguém, pois cada um vai receber o fardo que necessita carregar. Então, a diferença entre os que sofrem mais e os que sofrem menos é justamente a evolução de cada um. Quem somos nós para julgar a dor de alguém, né? Em vez de julgar, de condenar, o que faz? Vamos acolher, vamos amparar, vamos auxiliar o nosso semelhante, né? A dor atinge a todos, rico, pobre, branco, negro, com estudo, sem estudo, no Brasil, no outro lado do mundo, né? E às vezes o que dói para o outro, para mim não dói tanto, né? Então cada um está num nível de maturidade espiritual, né? Então não vamos, em vez de julgar, vamos acolher, vamos amparar, vamos auxiliar. E para encerrar, então, ó, uma frase que é linda: a dor dói, mas o sofrimento é opcional. Então, quando as dificuldades baterem na nossa porta, vai doer, mas eu vou tirar as melhores lições, eu vou ter todo esse entendimento que nada acontece por acaso, que eu estou resgatando algum equívoco do meu passado, que essa dificuldade é para me modificar, para me progredir no caminho espiritual, né, da minha evolução espiritual. E para encerrar, então, como prece, né, final, eu tenho uma mensagem. Então, se alguém quiser fechar os olhos, né, e levando o pensamento a Deus, que é do Albino Teixeira, que é uma mensagem muito linda que diz assim, ó: o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhes os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Então, que diante de todas as dificuldades que baterem à nossa porta, nós nunca, né, perdemos a fé nesse Deus, nesse Pai amoroso, que sabe o que é melhor para nós. Agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos.